Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Enfim, chegou a nossa querida sexta-feira. É coisa boa, hein, gente? E aí, como é que foi a sua semana? Me conta. Toda sexta-feira aqui eu gosto de saber. Muita gente me escreve lá nas redes sociais, contando aí os planos para o final de semana e o que rolou. Qual foi a matéria ou a entrevista que você mais gostou aqui no programa Universo Mais, hein? Me conta, eu quero saber, viu? E hoje, como sempre, o programa está imperdível. Sabe aquele pezinho para o final de semana? É isso daí, ó. Receita boa. Gente, hoje tem uma receita deliciosa de suspiro recheado. Tá aqui do meu ladinho, ó, umas amostras, tá? Eu quero até que vocês coloquem aí na tela. Olha só, a Joana Dark aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Olha, vamos ter essa receita de suspiro recheado daqui a pouquinho aqui no programa. E ó, você cuida do seu sorriso? Quero saber, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também com o Thiago Della Coleta, da Clínica Della Coleta. Quais os cuidados que devemos ter quando colocamos aí os aparelhos? E será que fora o aparelho existem aí mais cuidados que devemos ter aí com o nosso sorriso? Ai, tem tanta coisa que eu quero saber. Vamos perguntar para ele, viu? Então, gente, o programa tá começando, então vem comigo, vamos lá. Quero começar mostrando o meu look de hoje, daquela loja que eu sou apaixonada, Lois Boutique. Gente, coloquei essa blusinha aqui, ó, ela tem uma amarração na lateral, uma blusinha de cetim, tá? Maravilhosa, tem um detalhezinho aqui, olha, no ombro, tá vendo? Toda bufantinha, adoro. E é bem versátil também, viu? Dá pra você deixar ela compridinha ou mais curtinha. Quem gosta de deixar a barriguinha à mostra, é uma boa dica. E aqui também, uma calça, tem um recorte, uma fendinha, tá vendo? Na canela, muito bonita. Eu gosto muito dessa lavagem escura, porque é um tipo de lavagem que você utiliza em qualquer horário do dia, inclusive em qualquer tipo de evento. Gosto muito. Basta trocar aí o seu calçado, na verdade, que você tá linda, maravilhosa com o look da Lois Boutique, tá? Quer saber mais? Procura lá nas redes sociais, no Instagram, Lois Boutique, gente. Tem muita coisa linda. Precisa do telefone aí na tela, para as meninas que são apaixonadas por looks exclusivos, sei lá, telefone na tela, Lois Boutique. Você que está procurando um look exclusivo, gosta de marcas exclusivas, procure a Lois Boutique. Pode procurar a Elo ou a Natália, umas fofas queridas. Beijo para vocês, que olha, várias dicas vão surgir, viu? Então garanta o seu look aí para o final de semana na Lois Boutique. Vamos começar então, vamos esquentar esse papo de hoje. Vocês observaram? Desde a semana passada eu tô com um sorriso diferente. Olha aqui. Tô toda boba, né? Na verdade, hoje que eu tô conseguindo falar um pouquinho melhor, porque tem todo um período de adaptação quando você coloca um aparelho nos dentes, não é? Gente, tem aquela fase, eu costumo dizer, tem aquela fase de euforia, eu vou pôr o aparelho. Depois tem aquela fase de adaptação para você se acostumar a falar, principalmente, para quem conversa sempre, todos os dias, né, com muita frequência. E também depois tem aquele período de adaptação com uma dorzinha aqui, depois os ajustes. E eu recebo então ele para explicar essas fases, né? O Thiago Della Coleta. Tudo bem, Thiago? Obrigada, viu, Thiago, por ter vindo. E olha, eu tenho tantas dúvidas e recebi muitas perguntas nas redes sociais referente à colocação de aparelho, quais os cuidados e dicas também, né? Você que é especialista na área de ortodontia, eu acho que é muito importante a gente desmistificar algumas questões, não é, Thiago? É legal sempre ter essas dúvidas, porque hoje
se confunde muito com a internet, né? Tem muita informação e a gente nunca sabe qual que é a verdadeira, né? Exatamente. Vamos bater um papo, Vamos então? lá. Sente aí, por favor. Sente aí. Ô, Tiago, na verdade, eu queria saber o seguinte. Qual é a maior dúvida referente à colocação de aparelho quando chega até você? Eu acho que assim, a principal dúvida que o pessoal tem, hoje já ficou assim, o aparelho ele tem mais acesso, né? Antigamente isso era muito caro o aparelho ortodôntico, né? Ah, você fala num quesito Financeiro. financeiro. Antigamente era um salário mínimo uma manutenção, equivalente Sim. a R$ 1.000. Nossa, era Sim. extremamente limitado quem podia tratar. Hoje, graças a Deus, com fabricação nacional, com a maior quantidade de dentistas, esse valor está bem mais acessível, né? Então, tá mais acessível, mas eu também observo que existem aí novas tecnologias para colocação de aparelho, é isso? É essa que eu ia falar que é a principal dúvida hoje. Qual aparelho que eu posso usar? Eu posso usar o estético, eu posso usar o de metal, eu posso usar o móvel, que o pessoal fala. E agora as plaquinhas alinhadoras, que é a grande sensação do momento, que é aquelas plaquinhas estéticas. Parece aquela plaquinha de clareamento, bem estéticas. Eu posso usar Aquela essa? plaquinha que usam para bruxismo? Parecida, ela é um pouco Parecida? mais fina. E ela é feita toda computadorizada para fazer todo o tratamento, do começo até o fim. É feito todo o movimento. Então a principal dúvida é qual aparelho eu devo usar. E depois, se preciso tirar dente, se eu não preciso tirar dente. E aí vai começando as dúvidas aí. Sim, sim. Então, assim, respondendo, é difícil, não é? Porque cada caso é um caso, né? Como nós conversamos recentemente, uma paciente querendo saber sobre a colocação de um aparelho que, no caso esse aqui que eu estou usando, ele é transparente às borrachinhas, não é, Isso. Thiago? E, na verdade, o custo é muito relativo, porque existe um tratamento por trás disso, não é simplesmente colocar o aparelho, né? É que o pessoal fala de manutenção, né, essas coisas, eu acho que é uma palavra meio errada, né? Porque parece que você está simplesmente, não tem a lado da saúde, parece que é trocar a borrachinha, e aí acontece, pessoal, para trocar a borrachinha eu troco em casa. E aí que eu faz o nunca grande ouvi isso. estrago, né? É. Ixi, chegaram a usar até fio de vassoura no lugar de fio do Thiago? aparelho. Nossa! Eles quiseram fios coloridos e a molecada foi colocando o aparelho e trocando por borrachinhas, por metais, por coisas de bijuteria. Eles foram colocando Meu aqueles fios Deus. e aí o estrago é grande, né? Muito. Então ela precisa sempre ter um profissional bem qualificado e cada caso é um caso. Sim. Né? Tiago, existe uma idade certa para se colocar aparelho? Eu sempre acho que tem que ser um custo-benefício. É. Assim. Como Não adianta- avaliar isso? Exatamente. Cada caso é um caso, mas vamos pensar assim. Você tem um crescimento, às vezes, numa criança. Às vezes, se você colocar numa criança de 3, 4 anos, você pode ter uma resposta, mas o desgaste dos pais é muito grande. Porque uma criança de 4 anos ter que usar o aparelho todo dia, ter aquela obrigação, é pesado. E às vezes você fala assim, com 7 vai ter um resultado também igual e tem menos dor de cabeça para os pais, né? Então você consegue, tem que medir isso também. Depende de criança para criança, né? Mas você tem que sempre pôr o ideal para o pai e para a criança, né? Não adianta forçar, porque daí depois quando ela precisa mesmo usar o aparelho, ela já não Sim. tem mais paciência. Me lembrei agora de até um questionamento de uma mãe que colocou lá nas redes sociais, comentou sobre a colocação de aparelho para criança muito jovem. Realmente é bem interessante isso que você disse, porque a criança até uma certa idade ela chupa dedo, né? E aí a gente estava conversando, mas não deixa ela chupar dedo não, porque depois vai entortar os dentes, aquela coisa toda, né? E a mãe falou o seguinte, deixa ela ser criança, porque depois que passar essa fase eu vou lá e coloco o aparelho. Então assim, o aparelho acaba sendo a solução de muitos problemas, é isso nesse caso? Sim, é porque assim, o chupar dedo, né? Ele não é uma coisa simplesmente, você pode pensar só em dente. Né? O chupar dedo, às vezes, ele tem um problema psicológico por trás, ali alguma coisa que tem que se manter na infância. Eu não vou entrar aqui na minha área de psicologia, Sim, né? Mas, sim, claro. Mas ele pode estar carregando outra coisa. E simplesmente você tirar o trauma de chupar o dedo, Sim. sem um acompanhamento psicológico, pode ser meio traumático para a criança. Então não adianta também a gente colocar um aparelho que vai machucar o dedo da criança quando ela colocar o dedo na boca, sem trabalhar com o psicológico dela. Então isso Sim. pode ser pior do que
a própria remoção. Respeitando muito a fase de cada um, né? Principalmente das crianças. É que você falou, né? Deixar ser criança. Deixar ser criança, Não né? adianta querer fazer uma criança de 4 anos ter uma obrigação com o aparelhinho lá e usar todo dia. É desgastante para a criança, ela não tem essa maturidade e os pais ficam loucos, né? Então, tudo é a hora. Lógico, tem casos que necessita, porque tem um crescimento da mandíbula grande, está entortando o rosto, é aquela fase. Vamos falar sobre isso? Acho muito interessante a gente falar sobre essa questão de harmonização facial, né? A primeira pergunta, na verdade, que eu gostaria de saber com você é se a gente precisa usar aparelho só quando os dentes estão irregulares? Ou o aparelho, ele também é feito para, de repente, ter uma harmonização melhor da nossa face? Antigamente se tratava a boca, né? As pessoas faziam medidas em radiografias para encaixar a boca num sorriso ideal. Tá. E agora, um tempo para cá, há uns anos para cá, o que é analisado? A face. Porque não adianta você deixar um dente bonito e um rosto feio, né? Então, mas o que pode acontecer? Explica pra gente. Você pode trazer muito para trás os dentes e achatar o perfil, né? A gente fala que transformar em perfil de bruxa, que é aquele queixão e o narizão. Quando você traz muito para trás os lábios, né? Você pode também deixar mais nítido o bigode chinês, essa marcação. Sim. Como você pode deixar muito para frente, a pessoa não conseguir fechar a boca. Então, isso você tem que sempre trabalhar. Quando você vai trabalhar em ortodontia, você tem que pensar. Eu tenho medo disso acontecer no meu. Não tem perigo. De depois não conseguir fechar, dar essa sensação. Mas sim, se você fizer jogar muito para frente os dentes, eles inclinarem demais, você não vai conseguir mais selar o lábio, né? Em alguns casos. Tá, mas se isso acontece, é um erro É um erro de diagnóstico e planejamento. Nossa, isso é muito sério. Por isso que assim, todo caso tem que ser muito bem estudado. Não é simplesmente colocar o aparelho. O que eu falo, colocar o aparelho e trocar a borrachinha, qualquer pessoa treinada faz. Perto de algo Agora, tão sério, a né? grande sacada é o diagnóstico e o planejamento disso. Porque não adianta, você tem que pensar como vai ficar o sorriso, como vai ficar o perfil e se vai ter que se manter pro resto da vida. A gente estava conversando aqui nos bastidores que a irmã colocou o aparelho, tirou, depois de 2 anos teve que colocar de novo. Então é uma falha, porque o tratamento ele tem que persistir pelo resto da vida. Ele não pode. Não tem necessidade, então, da gente colocar aparelho depois, mais pra frente. Não, né? Se pegar na fase de crescimento, você corre o risco, né? De entortar. Mas se tiver um acompanhamento, com a gente chama de contenção, com aquele aparelhinho móvel, aquela barrinha, e está sempre um dentista, é possível reverter isso ou não deixar que a recidiva, que a gente fala, que é entortar, de novo aconteça. Então, se você tem um acompanhamento mensal, periódico com o seu dentista, essas chances diminuem. Mas, principalmente, se foi feito um diagnóstico correto e um planejamento correto daquele tratamento, as chances são menores ainda. Sim. E hoje a média, Thiago, para a gente conseguir ver mesmo essa harmonização completa da face, né, e do sorriso, não sei se seria isso exatamente. O tratamento está finalizado. Qual é a média? Existe? Olha, um tratamento assim, o mais longo seria se tudo correr bem, dentro do profissional e dentro do paciente, porque existe culpa dos dois, às vezes, né? Às vezes o profissional deu uma falhinha, às vezes o paciente também. Qual a falha de um paciente, por exemplo? Ele não Peraí que eu vou anotar. Não é nas consultas, às vezes a gente precisa usar aqueles elásticos chatinhos, né? Aqueles que o pessoal fala que parece uma babinha, né? É elástico para quê? Aquilo você vai conseguir encaixar as duas arcadas, né? Tanto a maxila quanto a mandíbula. Mais parte leiga, a parte de cima e a parte de baixo. Sim. Então ele vai trazer o queixo para frente, trazer os dentes para trás, ele faz esse encaixe. E às vezes a gente precisa dele. E se o paciente não usar, então o tratamento acaba sendo mais longo. Mas hoje um tratamento ele tem que variar entre 1 ano e meio, 2. Sim, mais que isso era tanto, né, mais que isso. Hoje os fios são muito modernos, né? Os aparelhos são mais modernos. Sim. Então hoje é muito mais tranquilo, até mais confortável, né? Os fios eles são flexíveis, então eles fazem forças leves e constantes. Antigamente, o dentista tinha que ir desentortando o dente. Então ele entortava o fio e ia desentortando cada mês o fio e ele ia trazendo o dente. Então, os ortodontistas eram extremamente habilidosos. Nossa! Podiam fazer aquelas bicicletinhas, sabe, na praia, que eles tinham habilidade para fazer aquelas bicicletinhas. É verdade. Haja habilidade, hein? Muita habilidade. Haja habilidade. E costuma se colocar um ferrinho atrás dos dentes. A barrinha, é isso. É uma barra? É uma barrinha.
Explica pra gente o porquê daquela barra, Thiago. Porque a gente tem, quando a gente faz uma movimentação, os caninos eles tendem a entortar, a fechar o espaço. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Mais ou menos uma ruga da boca, vamos dizer assim. Tá. E aí, quando os caninos se fecham, ele causa um apinhamento. Antigamente se punha muita culpa no terceiro molar, tadinho, né? O meu terceiro molar entortou os dentes. Sim. Ele não tem culpa disso, tá? Que eu falo para meus pacientes. E quem tem um espaço aberto, o terceiro não fecha. Ele só entorta, ele não fecha espaço. Então, assim, o terceiro não tem culpa. É mesmo a gente ter um crescimento tardio, que toca na parte de cima, é a inclinação do canino, que isso vai entortar o dente novamente. Então, a barrinha evita que o canino diminua esse espaço, fecha o espacinho e entorte novamente. Vamos tirar algumas dúvidas? Vamos lá. Desmistificar aí algumas dúvidas? Vamos falar de alimentação? Porque eu acho que o maior medo de se colocar aparelho, mesmo quando a pessoa tem a necessidade ou tem a vontade, é aquele medo de, não vou poder comer tal coisa, né? Inclusive, até antes de pensar na alimentação, eu acho que é interessante até a gente falar sobre o meio do qual você vive, né? Eu hoje trabalho com comunicação, falo todos os dias, falo bastante. Há muito tempo também eu sempre trabalhei com música, cantei muito tempo, era a minha atuação. O que me fez também não colocar aparelho, porque dificulta a nossa dicção, é muito complicado. Então, o profissional, né, o dentista e a ortodontia também pensa em facilitar o nosso dia a dia para trabalhar? As placas são uma facilidade, né? Porque as placas você consegue tirar e colocar. Infelizmente, ainda, por mais que ela está sendo vendida para todos os casos mais complexos, ainda ela não resolve, né? Mas em algum momento da fase profissional da pessoa, é interessante você falar, Joyce, então espera mais um pouquinho, Sim. ou então não, nesse... Até a data, quando a gente conversou, eu falei, vamos esperar passar as festas, porque ali você tem que se adaptar no programa. Sim, sim. É uma adaptação, com tudo na vida, a gente precisa se adaptar. Você vai reaprender a mastigar para evitar quebrar, você vai reaprender a falar. Assim como você colocar o móvel, a língua vai ficar mais baixa, você vai ter que... Vai falar um tempinho que nem o Pato Donald, né? Depois você vai adaptando. Então, tudo é uma adaptação. Ainda assim, você fala assim, tem ortodontia lingual, aquela que vai por trás do aparelho. Ela é mais estética, mas você imagine o aparelho batendo na língua. Como seria muito mais difícil para você falar. Muito mais entendeu? difícil. E, por exemplo, as placas temos a vantagem porque você faria o programa e você tiraria a placa. Só que ela tem uma grande desvantagem, que é o grande problema dela. Ela depende da colaboração do paciente. Ou seja, ela tem que ser usada. E você imagina, se um homem vai ficar lembrando de colocar não vai. O homem, se lembrar de fazer a barba, já é um começo, né? Então, assim, a placa é boa para a mulher, que tem os seus compromissos, que honra. Sim. É que nem academia, dificilmente quem paga 6 meses vai aos 6 meses, né? Esquece. Então, a placa tem esse problema, porque ela depende que o paciente use todo dia. E a gente acaba esquecendo, né? Então, a vantagem do fixo é que ele é fixo. Você não tem como... hoje eu esqueci... Força maior, vai ter que ficar lá, né? Eu falo por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Não tem jeito, então. É verdade. Falando de alimentação, podemos comer... A pessoa pode comer amendoim? Hoje, com as resinas, as forças são bem maiores. Hoje, por exemplo, assim, um Bract, ele aguenta até 80 kg força, ou seja, uma pancada muito grande. É possível comer amendoim, o japonês? Mas se você pegar ele e ele quebrar na região do Bract, fazer o cisalhamento, né, que é essa pancada, ele tende a sair. Então, assim, dá para comer, mas evitar. Joia. Assim como o torresmo, né? Mas fora isso, coisas mais duras, mas são coisas que correm o risco de você quebrar o dente também, não é só o Bract, né? Dá para comer carne? Dá para curtir um churrasquinho em casa? Só não dá para roer o rosto da costela. Esse não dá mais porque vai roscar no aparelho. Não, né? não dá. Mas a carninha ali, a picanha, dá para comer. Pode comer normalmente. E tomar sorvete dói os dentes por conta do aparelho? Depende do fio. Tá? Tem alguns fios que são termoativados. Olha! Tá? Como que ele funciona? Com a mudança de temperatura na boca, ele vai ficar flexível e não flexível. Então, se você tomar um sorvete, ele vai deixar o fio mais flexível e a partir do momento que a temperatura da boca foi recuperando, ele faz o fio voltar à sua forma. Então, você vai sentir uma leve pressãozinha. Não chega a ser dor, mas você vai sentir uma pressão.
Então depende do fio, não é todo fio que faz isso, mas os termoativados têm esse poder com o gelado e com o quente, dá uma leve pressãozinha aí. Dá pra sentir uma alteraçãozinha, né? Dá. Mas tem também aqueles que de repente o problema não tá no aparelho, tá nos dentes e acho que vale a pena... Sim, a sensibilidade, esse é um problema, Sensibilidade. uma luta da odontologia que vai se perdurar aí, porque é difícil. É difícil, né, É difícil. Thiago? E é muito comum, eu vejo. Muita gente reclama da sensibilidade nos dentes, né? A gente tem uma alimentação muito ácida hoje, né? A gente tem o bruxismo, a gente tem um apertamento. São certas coisas que vão piorando essa sensibilidade, né? Sim. Então, cada vez vai ser um problema. Como o apertamento vai ser um grande desafio para a odontologia aí ao longo do tempo, né? O apertamento seria o quê? É travar mesmo os dentes, né? Que causa dor de cabeça, que trazem dores musculares, que causa estalos. É verdade. Então esse é um grande problema, porque Sério, ele envolve né? um problema psicológico, né? Ansiedade, Tem que primeiro estresse. tratar, eu acho que é aí, né? É multidisciplinar, né? Não adianta você cuidar eu falo para o paciente, não adianta você tomar remédio para inflamação com espinho no dedo sem tirar o espinho, né? Você vai cuidar da inflamação, mas o problema vai estar lá. Sim, Então, se verdade. você não tirar o estresse, o que causa estresse, o que causa ansiedade, né? Porque é um problema muito difícil, né? Quem conseguir resolver isso vai ficar milionário, né? Sim, Porque é verdade. todo É o nosso mundo dia a tem, dia, né? Não tem jeito. Nosso dia a dia. Finalizando aqui, mais dúvidas sobre a alimentação. Então, falamos sobre um churrasquinho, o torresmo, que eu até ia perguntar. Eu sou apaixonada por torresmo, ainda não comi, não tive coragem. Mas vou comer, viu, gente? Eu vou dar um jeitinho. Amendoim. Mas, ó, o doutor tá falando aqui que a gente pode comer amendoinzinho com um jeitinho dá, né, Thiago? Sempre tentando morder com o lado de dentro do dente, né? Mas evitar essas coisas duras, que corre o risco de quebrar, né? Sim. Sorvete, já falamos também. Chocolate. Se você não tiver aquele na geladeira que tá duro, né? Aquele lá, fora aquele chocolate que você assou na geladeira, pode comer. Sim. Teve uma menina que escreveu nas redes sociais que disse é bom porque emagrece. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que tudo é questão de adaptar, né? Aham. Ou emagrecer, porque tem gente que fala assim, eu não vou comer porque tem que escovar o dente, dá um trabalho escovar, né? Sim. E aí acaba parando de comer besteira. Mas tem gente que não se verdade. preocupa, né? Então, É verdade. eu vi um caso um tempo atrás, acho que foi até na TV, que o dentista, a pedido da paciente, amarrou o aparelho, a boca dela, para ela não abrir a boca para comer, né? Nossa. O dentista não deixou nem falar quem que era ele, né? Mas ele... e ela só conseguia entrar com um canudinho, né? Aí essa emagreceu, né? Mas isso... casos extremos. Não, isso não existe, não né? Existe, isso verdade. é uma loucura dela que o dentista entrou, né? Mas Sim. se adapta, tudo é questão de adaptar. Logo, no primeiro dia você sofre um pouquinho mais, mas depois a vida com o aparelho, você estranha quando você tira. Excelente, né? Sobre escovação, para a gente finalizar, qual a importância da escovação correta? Quando se tem um aparelho, obviamente a gente sabe que até sem aparelho é muito importante que a gente escove os dentes sempre após todas as refeições, né? Com o aparelho, existe aí algumas escovas específicas? Como vocês trabalham isso com o paciente? Lá na instalação nossa, a gente explica toda a escovação com os modelos lá, são vários tipos de escova. O aparelho exige um pouco mais de dedicação na escovação. Né? Ali a gente tem um varalzinho de sujeira agora, né? Então ele para mais sujeira mesmo. E ali você pode causar problema na inflamação na gengiva. Se formarem placas, eles podem manchar o dente, tá? Então o aparelho com má higienização, ele pode causar manchas brancas em volta do dente. Quando você tira o aparelho, esse dente está manchado. Só. Então são vários problemas que podem causar com a falta de higienização do aparelho. Então ela tem que ser redobrada no caso do aparelho. Então tem escovas específicas para entrar debaixo do aparelho, tem fio dentais específicos para passar entre o aparelho, tá? Então ela tem aqueles jatinhos que são muito bons para o aparelho também. Eles são mais indicados para esse tipo de higienização. Legal, Thiago. E tomar café, refrigerante, Coca-Cola, né, e chá? Acontece alguma coisa no aparelho? No aparelho em si, não. Tá? Um aparelho como esse meu que eu coloquei, que são com as borrachinhas transparentes, é bom evitar? É bom evitar porque ela mancha, né? Porque ela é um látex, né? Como qualquer borracha com contato com corante, ela tende a manchar. Então, quanto mais você tiver contato com corante, café, vinho tinto, shoyu, é tendência a manchar. Mas o aparelho em si, que seria o bract de porcelana ou de safira, que é aquele totalmente transparente, esse não tem problema de manchar, assim como o metálico, não tem problema. O que mancha é simplesmente a borrachinha,
Depois Sim. se troca e... Sim. Falta de higienização também. Pode ocorrer isso, né? Um Sim. agravamento, né? A falta de higienização... É ruim sempre. Não tem com, sem aparelho, com prótese, sem prótese. É verdade. Essa... Tiago, você chegou a mandar algumas fotos do antes e depois? Não, né? A gente, não. Então, para acompanhar todo o tratamento da Clínica de la Coleta, como que a gente faz para acompanhar, para seguir vocês? A gente tem o Instagram, que é Della Coleta Ortodontia, tem o Facebook. Della Coleta Ortodontia. Isso, tanto Tá. no Face como no Instagram. Tem o meu, que é Thiago Coleta, de Coleta no Face, tem a doutora Karina, o doutor Roberto não tem. E tem o CDFAS também, que a gente tem um atendimento para pessoas com baixa renda, que precisam de cirurgia ou até atendimento Olha, ortodôntico. não sabia disso, Thiago. Que legal. E é lá na clínica mesmo de vocês? Não, o CDFAS é perto da LBV ali, para cima do antigo CDFAS. shopping Tropical. Que legal. E a pessoa vai até lá, como é que funciona? Aí ela liga lá, faz agendamento, tem uma avaliação, tem né, uma avaliação Thiago? financeira, se for caso cirúrgico também, é avaliado. Legal. Mas lá é totalmente beneficente, tá? Os profissionais são voluntários, não tem... Sim. E na clínica, só para a gente finalizar, estou tentando finalizar, mas são tantas perguntas, né? Na clínica vocês estão com quantos profissionais, Thiago? E qual a especialidade de cada um deles? Lá a gente está praticamente ortodontia, mas é feito também clareamento, limpeza, cirurgia. A parte estética é possível também tratar lá? É possível também. Tá super em alta agora, né? Tá. Os dentes cada vez mais brancos. É isso, alguns né? exageram, né? Nossa! A gente fala que é porcelana Muito. Deca, né? Que parece pia, né? É verdade. Esses é já verdade. um pouquinho de exagero. Faz mal para os dentes? Não, se as lentes forem bem feitas, se você tiver um protético com boa qualidade que consiga fazer sem desgaste dentário, não tem problema, mas tem que ser profissionais bem qualificados para não haver desgaste dentário. A partir do momento que o profissional desgastou o seu dente para colocar, aí você danificou o seu dente. É lenda falar que tira o esmalte dos dentes? Então, dá para fazer sem desgastar o esmalte do dente. O clareamento não tira, isso é lenda. Mas dá para fazer lente sem desgastar, mas aí exige da qualidade do protético. Tá bom. E do dentista. Tiago, vou ter que encerrar. Pelo menos esse bloco, eu adorei demais esse papo. E também gostei muito dessa questão aí do lado social de vocês, porque acho que é importante a gente beneficiar também as pessoas com um sorriso bonito, né? E com saúde. Sorriso bonito é saúde, né, Tiago? E às vezes uma cirurgia é muito cara, não consegue ser acessível a todos, né? Sim. Muito obrigada. Obrigado. Você quer passar alguma mensagem? Não, muito obrigado pelo convite. É isso? Eu que agradeço. E logo vou mostrando aqui para vocês todo o processo, né, Tiago? O antes, o depois. E vou dividindo com vocês também, vocês já vêm acompanhando o meu depoimento. Eu acho que é importante a gente cuidar, sim, do nosso sorriso, mas pensar de forma consciente de que vale a pena. O que eu costumo dizer, você com aparelho, sem aparelho, o tempo vai passar do mesmo jeito, né, Tiago? Então, trate o quanto antes, garanta um sorriso e uma boca cheia de saúde. É muito melhor, né? A gente muito se preocupa melhor, com né? tudo, né? Com pele, com tudo. A gente E gastam, né? Exatamente. Com tanta com coisa. cabelo, né? Com barba, homem gasta tanto com barba hoje. É verdade. Tiago, mais uma vez, obrigada, viu? Sucesso a todos vocês lá da clínica. Obrigado. Tá joia? Gente, eu vou para um break rapidinho e daqui a pouco tem receita de suspiro. Tiago, pode comer suspiro? Pode, principalmente esse que tá bonito, viu? Esse pode, até eu quero. Pronto, fechado então, gente. Daqui a pouquinho receitinha de suspiro para vocês. Agora eu tô aqui de volta. Nesse bloco, gente, vamos falar de receita, viu? Desmistificando aí, você que acha que não dá para comer suspiro quando você tá com o aparelho na boca, ó. O Tiago, o dentista, acabou de dizer que pode sim, viu? Então, Joana Dark, Vamos comer suspiro. vamos mostrar para todo mundo que todo mundo tem direito de comer um suspiro bom e delicioso como o seu, não é? Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Imagina. Roseta recheada. Roseta por quê, hein? Porque quando se forma ela é em formato de rosas. Aí, por isso o nome Roseta. Muito bom. Então, vamos mandar bala nessa receita? Bora lá. Então, quero chamar agora a vinhetinha de gastronomia. Vamos lá.
Gastronomia. Apoio Cultural. Savenhago. Muito bem, então agora vamos começar com essa receita de roseta recheada. Correto. É isso, né? Exatamente. Você estava explicando, ô Joana, que a roseta vem pelo formato do doce, né? Ele forma uma rosa e aí deu o nome de roseta. Vamos mostrar para eles ali, ó, por favor. Ali, dá um zoom. Olha que bonito, gente. E dá trabalho fazer essa roseta? Não, super fácil. Super fácil? Super fácil. Qualquer um de casa pode fazer. É, e a criançada também consegue fazer em casa? Com o monitoramento dos pais, sim, por Dá conta pra do fazer. forno, né? É, tem todo um preparo, Sim, né? Sim, o problema é o forno. Qual o primeiro passo para se fazer essa roseta, então, para fazer a massa? A gente pega, essa especificamente são 100 gramas de clara para 200 gramas de açúcar cristal. Essa especificamente, não a refinada. Sim. Num bowl, em banho-maria, eu levo ao fogo, foguinho baixo, até que eu não sinta mais nenhum gruminho. Mexendo o tempo todo, até que eu sinta que aquele açúcar está totalmente dissolvido. Não senti aquele açúcar incomodando Exatamente, ali, você né? sente que está ali. Tá. Dissolveu, eu pego esse líquido, levo para a batedeira, na velocidade máxima. Até que eu veja que o ponto ele tá firme, que eu pego assim e não caia nem da batedeira. Esse é o segredo. Se eu tombar a batedeira assim, Ele não vai cair? não vai cair. Esse é o ponto do merengue. Lembra aquele mousse, sim. né? Que chega aquele ponto que fica mais grossinho, né? Exatamente. Aí eu ponho 5 ml de baunilha, para dar aquele saborzinho assim. Tira aquele famoso gostinho de ovo. Exatamente. Né? Aí a gente Joia. faz isso. Aí eu pego na minha assadeira, né? E ponho papel manteiga. Com o papel manteiga, eu tenho esse meu copo, que é a minha medida. E aí eu, num separado, eu ponho um merengue um pouquinho e vou fazendo como se fosse um carimbo. Tá. E aí com o merengue já dentro do saco de confeitar, com o bico 1M, que forma essa rosa. Tá. Não tem outra, é só apenas um M que dá pra utilizar. Aí eu venho fazendo o formato de rosas. É bem manual mesmo. Sim. Então colocou ali. Você trouxe até um modelinho, né, pra Sim, gente? o M é esse daqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. É esse daqui que faz a flor. Exatamente. A rosa. Exatamente. Joia. Fiz esse processo todo na minha forma. O forno, se for forno convencional, você põe no mínimo possível e leva ao forno com a porta entreaberta. E espera 3 horas e deixa ele lá. Mas por que entreaberta? Porque o suspiro ele tem que atingir 80 graus. Se ele atingir mais de 80 graus, ele racha. Olha só, gente, cada sacada. Eu não sabia disso, não. Aí se você não tem aquele que tem o termostato que marca 80 graus, tem que ser... Se é aquela coisa mais caseira, Sim, dá pra fazer sim, em casa, mas tem sim. que ter esse monitoramento. Porque eu comecei fazendo no forno convencional. Faz pouco tempo que eu adquiri o forno específico para suspiro. Sim. Então aí você deixa o forno entreaberto, põe aquela famosa colher de pau lá e vai monitorando 3 horas. Nossa, o que me chama muito a atenção, essas receitas de suspiro, é o tempo que vai ao forno, Sim, né? são 3 horas. É interessante. E não queima. Não, porque o suspiro, na realidade, ele não assa. Ele seca. Então, por isso que demora esse tempo todo. Ele vem secando de dentro para fora. E aí leva todo esse processo Entendi. de 3 horas. Entendi. Feito então a rosa, o que faz? Depois de 3 horas tá pronto, eu embalo todo dentro de um pacote de celofane. Tá. Para ele não murchar, para ele ficar intacto, não aconteça nada com ele. Feito isso, eu pego o chocolate amargo Tá, olha da aqui, gente. temperagem correta do fabricante, você faz ele e você passa no suspiro. Coisa boa. Aí você fala, mas pra quê, né? Eu vou passar o chocolate. Tá. Porque se você colocar direto o recheio, você vai umedecer o suspiro, é como se fosse uma selagem. Sim, eu imaginei. Aí ele derrete e umedece o suspiro e Desanda o desanda doce, né? tudo. Tá. Aí você pega, Passamos o chocolate, então. a gente passa o chocolate para dar aquela selada, para ele poder receber o recheio. Tem que esperar secar, endurecer? Não necessariamente, precisa? não. Porque o chocolate, ele já protege para que esse suspiro, ele não amolece dentro. Tá.
Aí, feito isso, fiz isso, eu venho com o meu recheio. Hoje você preparou dois recheios. Sim. Esse recheio aqui qual é? Limão siciliano. Adoro. Bom, adoro tudo que é de limão. Para essa adoro. receita aqui, eu levei uma lata de leite condensado Tá. e 40 gramas de creme de leite. E eu levei no fogo alto, não precisa ser forno baixo, no foguinho baixo. E o limão? O limão vem depois. Depois? Depois que deu o ponto de brigadeiro, você insere todas as raspinhas do limão e um suco, uns 5, 6 ml na receita de suco do... Mexe depois, já e pronto. mexe de pronto. Ele dá Aí, aquela endurecidinha, sim. né? Aí já dá aquela firmada e aí fica pronto. Tá. O frutas vermelhas é o leite que lindo condensado. Olha aqui, E o gente, 40 esse. ml também, 40 gramas de creme de leite. Leva ao fogo também. E uma essência de boa qualidade de frutas vermelhas. Aí você procura sempre uma boa, né? E que tem no mercado e dá todo aquele toque. Sim. Você sabe que aqui, bom, eu sou cheia de criar e de arriscar um pouquinho na cozinha, enfim. Dá pra bater, de repente, com morango? Também. Pra dar uma cor Sim. aqui, olha, tá vendo? E Né? se Às você vezes quem quiser não gosta de rechear essência, faz um bolinho em casa, sobrou um pouquinho de recheio, você pode adicionar chantilly. E rechear o bolo. Quer dizer, já ganha 2 tacadas. Sim, é verdade. Então vamos lá, você vai rechear um de cada? Isso, um de limão e outro de frutas. Vamos colocar aí. A cara tá boa aqui, hein, gente? Ai, 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 hein? Fica uma cor bonita, né? Esse Fica. vermelho. E fica bem vivo, né? Mas ele tem sabor ou ele tem cor só? Não tem sabor. Tem sabor? Tem sabor. Tá. Então aqui, gente, olha, pra quem tá nos acompanhando, a Joana tá preparando rosetas recheadas, não é, Joana? Exatamente. Preparou 2 recheinhos aqui de frutas vermelhas e limão siciliano. Agora, então, é rechear e provar? Exatamente. Então, gente, segura aí que depois do break eu vou provar essa delícia, viu? Segura aí, daqui um pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta aqui com receita no nosso quadro de gastronomia, viu? E olha, hoje com a receita de roseta recheada. Não é, Joana? Exatamente. Joana, você preparou então aqui 2 recheios para quem tá pegando agora o Universo Mais para acompanhar. Os 2 recheios, limão siciliano, frutas vermelhas. Isso. O passo agora é só rechear, Só né? rechear e tem. correr para abraço. É! Eu posso chamar um convidado aqui para rechear com a certeza. gente? Hoje nós estamos com um convidado aqui, que é o dentista Thiago Della Coleta, participou durante todo o programa aqui com a gente. Então quero convidá-lo. Thiago, vem se aventurar aqui na cozinha com a gente. Tava olhando lá e tava babando. Vamos tentar? Eu vou deixar um para você rechear. E aí vamos ver no finalzinho, você prova? Lógico. Quer se aventurar um pouquinho? Eu vou deixar, deixa eu pegar o seu microfone. Pode entrar aqui ó, no cantinho, por favor. Tem que trabalhar ainda. Vai ter que trabalhar. Joana, vamos, você consegue ensinar? Sim, sim. E, ó, não tem mistério. Não tem segredo? Não tem. Você pegou, firmou no meio, ó. E vem rodando, ó. Feito isso, Bom, o Thiago disse que domina na cozinha, Thiago, é isso? Eu gosto de cozinhar. quer testar? Vamos deixar o de limão siciliano pro Isso. Thiago. Vamos tentar, Thiago. Deixa aqui. Aqui, eu seguro pra você. Nossa, gente, sabe o que chama atenção aqui? O recheio, ó, é bem farto, hein, de recheio. Menina que não economiza recheio não, Não, hein, tem Joana? E agora faz o quê? Aí a gente une as 2 partes. Uniu. Pode ser devorado. Sim. O ideal é ir, assim, vamos falar de verdade. O ideal é segurar um pouco os verminhos ali, aquela ansiedade de comer, ou
ir pra geladeira? Não, esse ou não pode comer assim mesmo? Esse não vai pra geladeira. Não vai. Esse especificamente, suspiro não vai, a não ser que seja aquelas pavilovas, que vai chantilly, às vezes mais coisas vai pra geladeira. Sim. Assim não vai pra geladeira. Olha só. Tá, joia. Então vamos lá. Tiago, você quer provar de qual sabor? Olha só, eu tô te dando a opção, Tiago. Eu vou de limão siciliano. Limão siciliano? Você pega pra ele, Joana? Com certeza. Agora eu vou ter que fazer mais comer. Hã? Vou deixar aqui. Deixa eu te ajudar. Quer vir aqui, ó, no cantinho aqui? Vamos lá. Tem alguma musiquinha de suspense aí, gente? Quero ouvir aquela musiquinha de suspense. Depois de bater os sinos, hein, Joana? Ó, o Thiago já tá mandando bala aqui, hein? Thiago, só tô ouvindo você. Não deu tempo nem de pôr a música, já comi. Né? Eu Gordinho tô ouvindo ansioso. só aqui, gente. Bem aqui pertinho. Tô ouvindo Falei, gente, deve ser muito bom demais. Espero que goste. É um dos meus campeões que saem. Eu acredito. É a sua maior habilidade na cozinha? Sim, é um dos que mais as pessoas me pedem. São as rosetas e os pingados. Os pingados são esses daqui, Sim, né? os pingados. Sim, aqui você fez também de frutas vermelhas. Frutas vermelhas e café. mocha. É um Isso. café. É um café. Mocha. Isso. Mocha. É legal que dá pra acompanhar até num cafezinho da Sim, tarde, sim. colocar ali pra tomar um café, Exatamente. um leitinho. É isso? Tem muitas pessoas que utilizam para adoçar o café. Interessante. Você pega o café amargo, insere o suspiro e... Muito bom. Thiago, gostou? Fantástico. Fantástico? Ele dá a impressão Posso que provar então deve. agora? Devo? Ai, gente. Eu quero aproveitar. O que você ia dizer, Thiago? Desculpa. Ele parece que ele vai ficar doce, mas ele fica ideal, né? Você fica achando do leite condensado com suspiro, mas ele fica num ponto bem, nossa, maravilhoso. Não fica nem tão doce. Não, dá pra comer tranquilo. Então tá joia. Sim. Thiago, mais uma vez, obrigada por estar aqui se aventurando com a gente. Essas aventuras eu topo todas. Vale tudo, né? É verdade. Joana, muito obrigada, Eu que agradeço a tá? oportunidade, Pela sua viu? presença. Sucesso pra você, Obrigada. viu? Que venham mais e mais experiências na sua cozinha. Que Deus abençoe muito os seus negócios. Amém. Tá joia? E traga novidades aqui pro Universo certeza, Mais. Com certeza. Gente, eu vou ficando aqui, eu vou provar o meu doce de hoje, que é a minha roseta recheada. Essa daqui, ó, ficou de frutas vermelhas. Adoro, sou apaixonada, viu? Aliás, todas as frutas, eu gosto de muitas, viu, Joana? Gosto de muitas. Vou provando aqui, então quero agradecer a sua audiência durante toda a nossa semana. Agradecer a você que vem participando comigo nas redes sociais, nosso programa Universo Mais, no Instagram, @programa Universo Mais. Também temos a página do Facebook. É muito interessante que você passe a nos seguir, viu? Tem várias ações interessantes, exclusivamente para você que está nos acompanhando, tá? E se você quer acompanhar os bastidores aqui do programa Universo Mais, já sabe, né? Me siga nas redes sociais, @JoycePirolo. Pirola tem tantas coisas lá. Entrevistas com participantes, algumas fotos, viu? Algumas ações também, promoções bem interessantes. Então, espero você. Quero lembrar também, Joana, na próxima semana que vem, nós começamos com o nosso especial Mais Verão, tá? O verão é divertido, tem muita coisa boa, mas também exigem aí alguns cuidados, né? Para a pele, para o nosso corpo, para o rosto, a alimentação. Claro que a gente deixa sempre um espacinho para comer as nossas rosetas. A gente também merece. Merece. Também, a gente merece. Então você participe com a gente a partir de segunda-feira nas redes sociais. Haverão várias enquetes e convidados muito especiais durante toda a semana, tá joia? Conto com a sua audiência e até lá, bom final de semana, viu? Ficar com Deus. Tchau! Vamos provar. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.